texto. Eu quero pegar um texto bíblico que a gente até já falou nele. Inclusive, ontem eu introduzi esse texto, mas eu queria dar um foco diferente hoje, tá? O texto está em Atos 12:1, tá? Atos foi escrito para os apóstolos, Atos dos Apóstolos, tá? Então, deixa eu dizer para você, o texto fala sobre a gente crescer em meio à crise, crescer em meio a desafios, crescer num país, o Brasil, galera, as pessoas estão falando de crise agora, né, de desemprego, e eu digo para você, isso toda a vida existiu, né? E se você perguntar para o seu avô, tinha crise, para o seu bisavô, se ele estiver vivo, tinha crise, pergunta para os seus pais, tinham crise na época dele, e agora não é diferente. Mas tem jeito da gente crescer em meio à oposição, tem jeito da gente crescer em meio às dificuldades. E é disso que a gente vai falar nos primeiros minutos aqui da nossa live. E o texto bíblico tá lá, eu falei ontem, mas eu quero repetir esse texto bíblico hoje, mas com outro conteúdo, tá? Tá lá em Atos 12:1. Atos 12:1 diz o seguinte: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E o que o texto bíblico ensina para mim e para você hoje, nesta manhã aqui, onde nós vamos estar aqui falando sobre empreender com sucesso? E o que são... Eu quero falar de dois temas hoje, que é muito importante se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer empreender com sucesso, se você quer criar um novo negócio a partir de agora. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Esse texto bíblico, ele destaca para mim e para você nessa manhã de hoje, que quando a gente prepara, né, para alcançar um próximo nível, e pode ser no casamento, um próximo nível no casamento, um próximo nível nas finanças, um próximo nível na saúde, um próximo nível profissionalmente aqui no nosso trabalho. É comum a gente enfrentar oposições. E às vezes, quando a gente está se preparando, a gente quer algo e quer muito esse algo, né? Tem um desejo ardente. O que acontece é que às vezes essas oposições, esses desafios, eles vêm mais intensos, sabia? Então anota isso aí. Se você está vivendo um momento difícil, eu vou repetir. Se você está vivendo um momento difícil, e aqui em casa, quando eu quero falar um negócio, eu falo 3 vezes. Se você está vivendo um momento difícil, anota aí. Muitas oposições vão vir antes da sua vitória. Eu queria que você acreditasse nisso. Vão ter oposições, vão ter desafios antes de você alcançar a vitória. Então, se você está passando por um momento difícil, dê glórias a Deus. Não dê glórias a Deus por um momento difícil, mas é porque você está chegando mais próximo do seu propósito, da sua meta e dos seus objetivos. Da mesma forma que aqui nesse versículo bíblico, né, em Atos 12:1, Herodes tentou impedir ali o avanço do evangelho, né, mas o propósito de Deus prevaleceu ali. Quando ele libertou Pedro da prisão, né? As dificuldades, deixa eu dizer para você, as dificuldades, elas podem servir para você como um preparo para uma fase muito mais frutífera. Hoje de manhã, eu estava treinando e estava escutando um áudio do Napoleão Hill. E ele fala sobre o Salmo 1, né? E eu resolvi parar ali o que eu estava ouvindo e fui escutar o Salmo 1. E o Salmo 1, ele é muito claro. Ele fala que a gente, se quer ser bem-sucedido, a gente não pode estar convivendo com ímpio, a gente não pode estar no meio seguir pecadores, a gente não pode sentar na mesa dos escarnecedores, mas ele diz também que quem não faz tudo isso é como uma árvore que nasceu próximo de um ribeiro e vai dar frutas na hora certa. Então deixa eu dizer uma coisa para você, anota isso aí. As dificuldades, elas podem servir como um preparo para uma fase muito mais frutífera na sua vida. Eu sei que você pode não gostar, mas Deus permite tempestades sim, para nos moldar, para nos fortalecer e para nos preparar, para a gente aproveitar os milagres que vão vir. Eu sei que às vezes você está passando um momento difícil, isso faz parte, não conheço nenhuma pessoa no mundo que não tenha problema, mas eu quero dizer para você que está aqui nessa live hoje, grandes coisas estão por vir. Eu queria que você tomasse posse disso, que você acreditasse que milagres virão para a sua vida. Agora, o que a gente precisa entender, que a mensagem central hoje desse texto bíblico aqui,
é que as adversidades, os desafios que aparecem na nossa vida, tudo às vezes que aparece como ali, às vezes um sacrifício, né? Não deve nos paralisar, mas deve nos impulsionar. Se você está vivendo um momento difícil, a pergunta é: o que eu posso fazer para sair dessa situação aqui, né? O que habilidades que eu preciso criar, né? Eu sei que, deixa eu dizer uma coisa para você, gente, eu sei que é difícil às vezes eu tenho vontade de falar algumas coisas aqui, aí eu não falo porque tem gente que se magoa, né? Mas deixa eu dizer, nunca é tarde para a gente mudar, sabia? Quando eu falei hoje, eu quero falar eu falei hoje nos stories da manhã que eu ia falar de más companhias, né? Nunca é tarde para você mudar as companhias, nunca é tarde para você mudar o tipo de livro que você lê, nunca é tarde para você mudar o ambiente, nunca é tarde para você começar uma atividade nova. Então, hoje nós vamos falar de empreender, mas eu quero que você entenda que as adversidades que aparecem na sua vida não é para te paralisar, não é para te deixar no chão, não é para te derrubar, mas sim para te impulsionar, para você entender que você pode muito mais, que você pode alcançar muito mais. Quando a gente permanece conectado em Deus, você sabia que a vontade dele prevalece sobre qualquer perseguição, sobre qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que você estava passando, prevalece a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu queria, para a gente já finalizando esse momento do nosso devocional aqui, que você acreditasse que todas as lutas, e não importa qual luta você está vivendo, todas as lutas, elas contribuem para o nosso crescimento. Todas as lutas contribuem para o nosso amadurecimento. Sabe por quê? Porque a gente não está enfrentando isso sozinho. A gente não enfrenta as batalhas sozinho. Você pode até achar que está sozinho. Você pode até abandonar Deus. Mas Ele não te abandona nunca. A gente tem um Pai que Ele cuida de nós. Ele transforma cada desafio que eu tenho, que você tem, em uma oportunidade para nos levar para muito mais alto. Para chegar no próximo nível. Para ter um casamento melhor, uma finança melhor, uma saúde melhor. Um relacionamento melhor, né? E deixa eu dizer para você. Ontem eu recebi duas críticas, duas. Não vou falar das críticas que eu recebi, não, mas duas. E essas críticas me colocaram para pensar muito. Essa noite até nem dormi muito bem, sabia? Fiquei pensando nas críticas, ou observações, mas quando a gente recebe crítica ou observação de alguém que nos ama, alguém nos quer bem, a gente tem que pensar, será que a pessoa não está certa? Será que não está na hora de eu sair dessa zona de conforto e eu mudar? Então, deixa eu dizer para você, não sei quem é que você está ouvindo, mas se está ouvindo alguém que gosta de você, quer seu bem, vale a pena a gente dar ouvido para essa pessoa. Então, quero agradecer já antecipadamente as pessoas que fizeram duas observações sobre a minha vida, sobre o meu negócio, no dia de ontem, beleza? Deixa eu terminar esse momento nosso aqui com uma frase do pastor Júnior Rotirola, onde ele diz que viver na luz é reconhecer que as trevas são inoperantes diante da grandeza de Deus. Beleza? Hoje é a nossa live de número 1382. Me lembrem de tomar aí o meu Hype Drink, que eu vou falando hoje, bem dizer, eu faço a live sozinho, e eu acabo de esqueço de tomar meu Hype Drink. Se magoar, quem não quer, manda. Não entendi. Dionísio. Ah, tá. Se manda, né? Deixa eu dizer uma coisinha para você. Hoje é a live de 1382. Em vez de eu deixar gravada no YouTube toda a live, tá? Eu vou deixar gravado só a primeira parte hoje da live até 7h30 da manhã. A parte da apresentação eu não vou deixar porque já tem outras aí. Beleza? Mas vamos lá. Hoje a gente sempre começa também com a frase do dia. Então, galerinha, são 7h10, já mete o dedo no aviãozinho aí. Sabe o que eu estava pensando ontem, quando eu estava fazendo a live, né? Com o Janderson aqui, eu fico pensando assim, meu Deus, a única coisa que eu geralmente fico pedindo ali nas lives é para as pessoas mandarem aviãozinho, porque eu não consigo mandar aviãozinho, porque eu estou aqui na live, focado aqui. Porque se eu estivesse assistindo essa live, galera, vocês não têm ideia como eu ficaria mandando aviãozinho o tempo todo, Mas não é aviãozinho só para a pessoa vir e pegar o conteúdo, não. Eu quero que a pessoa venha, conheça como que é o projeto, como que funciona, como é que essa pessoa pode tirar proveito disso. Então, deixa eu dizer para você, manda aviãozinho aí. E a gente começa sempre com uma frase do dia.
E a frase do dia, ela diz a seguinte, a gente está falando de liderança, não é isso? A frase do dia, ela diz o seguinte: líderes criam outros líderes, não seguidores. E é bom a gente pensar nisso hoje, sabia? Nós vamos fazer 5 anos de live agora, no dia 30. 30 de agosto fazem 5 anos de live. Como 30 é sábado, a última live antes dos 5 anos vai ser no dia 29 de agosto, uma sexta-feira. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é, eu quero que você escreva para mim nos comentários aí, nesses últimos 5 anos, bem dizer que muitos de vocês estiveram aqui. Deve ter gente que perdeu 5, 6, 8 lives, outros perderam 10, mas tem uma galerinha aqui que está junto desde o início. E a pergunta é, nesse período, você se tornou mais líder do que você era? Né? O seu negócio ficou um negócio, pelo menos você adquiriu o conteúdo e que colocou em prática? Então eu queria que você pensasse nisso no dia a dia, se no dia a dia você é uma pessoa que está criando seguidores ou você está criando líderes, beleza? Hoje de manhã, quando eu estava gravando os stories 5 horas da manhã, eu estava lendo lá, né, e estava escutando um áudio do Napoleão Hill, e ele falou sobre o Salmo 1. E eu resolvi escutar o Salmo 1, fui lá e parei, pus no YouTube o Salmo 1, e o Salmo 1 fala, vou pegar só a primeira parte do Salmo 1, onde ele fala que a gente não deve andar com ímpio, a gente não deve estar no meio de acompanhar, né, perseguir pecadores, e a gente não deve andar no meio de seguidores, sentar com seguidores, escarnecedores. As palavras são essas, ímpios, pecadores e escarnecedores, tá? E resumindo tudo isso aí, o que o Salmo 1 está falando, a maioria dos salmos foram escritos por Davi, ele está dizendo para mim e para você que a gente tem que evitar más companhias. E eu quero pegar aqui agora nos próximos 10, 15, 20 minutinhos no máximo e falar sobre isso aqui agora. Vou tentar até ser mais breve. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou falar aqui hoje, porque hoje é dia da gente falar sobre empreender com sucesso, tá? E ainda com liberdade financeira. Empreender com sucesso e alcançar a liberdade financeira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer empreender com sucesso, a primeira coisa que você precisa ser é uma pessoa entusiasmada. E entusiasmada quer dizer Deus dentro de si. Ah, se eu não tenho Deus dentro de si, você tem o outro, tá? Mas deixa eu dizer para você, se você quer ser uma pessoa entusiasmada, se você quer ser uma pessoa de sucesso, a primeira coisa que você precisa fazer, regra número 1 para ser uma pessoa entusiasmada. Regra número 1, porque uma pessoa entusiasmada tem grandes chances dela ser uma pessoa de sucesso. Regra número 1, afastar de pessoas negativas. Então, eu já escreveria em algum lugar aí no seu caderno de anotação, algum lugar no seu celular, escrevi assim, ó, eu preciso me afastar de pessoas negativas. Sabe por quê, galera? As pessoas negativas, elas andam como uma nuvem negra, assim, ó, contagiosa, né, ao redor da cabeça dela. Uma pessoa que é negativa, né? Pessoas negativas, elas pensam em coisas negativas e por isso, interiormente, elas já são derrotadas na arrancada. Eu não conheço nenhuma pessoa que é bem sucedida sendo uma pessoa negativa. Sabe qual que é o maior problema da pessoa negativa? É que é muito mais fácil, preste atenção no que eu vou falar agora e comece a reparar isso aí no seu dia a dia, né? Cadê Tati e Felipe? Tati está lá embaixo no espaço. Felipe está lá, hein? Alguém está me ligando. Ô Tati, vê se o cara está embaixo, tá? O rapaz dos drinks está me ligando aqui. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Felipe está viajando, Priscila está na academia, Tatiane está aqui no espaço. Deixa eu dizer para você, eu quero que você entenda que uma pessoa negativa, ela é muito mais fácil de contaminar uma pessoa entusiasmada do que o contrário, sabia disso? O negativo, ele é como um vácuo. O negativo, ele vai sugando tudo que existe ao redor, né?
Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é que se você é uma pessoa que está entusiasmada, está cheia, está lá na ativa, se você não tiver tomar cuidado, se você não for uma pessoa que estiver preparada, você acaba esvaziando, você acaba murchando, você acaba se deixando contaminar pela pessoa negativa. Então, anota aí, o negativo ele tem mais poder para contaminar um positivo, um entusiasmado, do que um entusiasmado tem mais poder para contagiar um negativo. Tem coisas que eu queria que você começasse a pensar, que tem coisas que fazem alguém ser considerado uma má companhia, sabia? Wellington, como que eu vou analisar quem são as más companhias na minha vida? Deixa eu dizer para você. Uma pessoa, por exemplo, que tem maus olhos. Vamos pegar. Maus olhos é uma pessoa que é negativa. Uma pessoa que tem olhos maus, ele enxerga o pior. Ele enxerga o pior nas outras pessoas e ele enxerga o pior em todas as situações. Uma pessoa que é negativa, uma pessoa que tem os olhos ruins, né? Você já viu que aquelas pessoas que olham para a gente não vê mais isso, mas eu sou do interior, né? Eu sou do interior e eu vejo numa cidade pequenininha lá em Minas, chamada São Domingos do Prata, né? E eu vejo pessoas, tinha vaso de avenca, avenca é um vaso de flor, tinha uma samambaia. As pessoas de olhos ruins, elas olhavam para a avenca. Se tem alguém que já viveu essa situação, escreve aqui para mim nos comentários. Entra alguém na sua casa negativa e a avenca, que era uma flor, né, uma planta, tá bonitona lá. Quando a pessoa vai embora, a avenca tá toda murchinha lá, toda triste, né? Por quê? Porque a pessoa tem olho negativo. Ela não só vê situações de outras pessoas negativas, como ela vê a outra pessoa como algo negativo, né? Ela só vê o lado negativo. Uma pessoa de olhos ruins, ela é maldosa, ela é maliciosa. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã de hoje, e às vezes você nunca parou para pensar, mas às vezes o comentário de uma pessoa maldosa, né? Ele sai disfarçado, né? De brincadeira, né? Faz uma brincadeirinha assim, como se estivesse fazendo um comentário, mas ele tá ali para te atingir, para te machucar. Parece que foi algo inofensivo, mas na verdade não é. E eu quero dizer para você, uma pessoa de maus olhos, ela tem a língua venenosa, ela envenena os seus olhos, daqui a pouco ela envenena você todo, ela envenena as pessoas de forma ruim, sem perceber, ela vai ali contaminando. É como se fosse um buraco numa caixa d'água que vai aumentando, depois a água vai toda embora. Da mesma forma, também, se você tem uma caixa d'água e ela não tem buraco, mesmo que caia apenas uma gotinha de água ali, uma hora essa caixa vai encher. Então, mas eu quero que você entenda que pessoas negativas, pessoas de olhos ruins, elas não vão fazer bem para você. Você fala assim, Wellington, mas eu sou positivo, eu acordo de manhã, eu leio a Bíblia, eu faço desenvolvimento pessoal, eu assisto às lives, e eu sei até que tem gente negativa do meu lado, né? Mas isso não me contamina, isso não é problema. Eu quero dizer uma coisinha para você nessa live de hoje. Isso é problema sim. É muito mais grave do que você imagina. Sabe por quê? É bíblico isso. Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui o livro de Mateus, o livro de Mateus 6, 22 e 23, diz o seguinte, olha o que o livro de Mateus diz o seguinte, os olhos determinam como será o nosso mundo. Como assim, Wellington? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha, é bíblico isso. Então, se você anda com uma pessoa que tem um olho ruim, que é maldosa, ela só tem pensamento negativo, meu Deus, essa pessoa vai te contaminar. Gente, eu quero que você entenda o seguinte, eu vou trazer aqui uma comparação, só para você entender do que eu estou falando aqui agora. Obrigado, Claudinei. Trazer uma comparação só para você entender. Os olhos maus, né? É como uma mosca, né? Uma mosca procura uma ferida de um corpo saudável. Então tem um corpo saudável, mas tem uma feridinha lá, e a mosca procura aquele corpo ali. Quando a mosca
encontra uma ferida, ela coloca ali uns ovinhos, né? A mosca põe ali, deposita ovos no corpo saudável numa determinada ferida. E assim é mais ou menos os olhos maus. Os olhos maus, eles dão a impressão, né? E parece que um corpo saudável, a mosca só pousar ali, não vai dar nada de ruim, né? Inicialmente não dá nada de ruim. Da mesma forma, é uma pessoa que tem os olhos ruins. Dá a impressão que é inofensivo, que não vai fazer mal, né? Mas da mesma forma que aquela vítima da mosca não percebe nada, continua saudável, como se nada tivesse acontecido, vai chegar uma hora, esses ovinhos que começam ali a eclodir ali, daí a pouco começa a sair larvinha e começa a comer aquela carne. E de uma hora para outra, a vítima se torna doente. Pode até ficar, quem sabe, deformada, até mesmo morrer, por conta de quê? Da destruição causada pelas larvas. E eu quero trazer essa comparação para você, é quando você está andando com gente que é maldosa. Essa pessoa, ela pode começar às vezes com uma palavra pequenininha, mas quando ela encontra uma ferida dentro de você, ela vai colocar os ovos da destruição ali dentro. Ela vai corroer sua carne, a sua vida. E cabe a você e a mais ninguém escolher o que pensar e com quem andar. Então, deixa eu dizer para você. Eu falei mais cedo nos stories e quero dizer para você agora. Quer empreender com sucesso? Afaste-se de pessoas negativas. Afaste-se de más companhia. E não adianta você achar que você vai ajudar. Às vezes tem gente que fala assim, não, eu quero é salvar, eu quero é resgatar. Eu quero é ajudar uma pessoa maldosa a se tornar uma pessoa melhor. Mas deixa eu dizer para você, se ela não estiver disposta a ser ajudada, não vai adiantar nada. Deixa eu, Wellington, como que eu sei se é possível saber se uma pessoa quer ser ajudada ou não? Por meio das atitudes dela. É pelas atitudes dela que a gente vê se ela quer ser uma pessoa mudada ou não. Se ela diz que está tentando mudar, mas continua cometendo os mesmos erros, eu queria te fazer um alerta. Tome cuidado. Existem pessoas, galera, que não querem resolver seus problemas. Sabe por quê? Porque elas não conseguem viver fora daquele ciclo de vitimização. Eu falei de vitimização aqui umas 2 lives atrás, né? Não se faça de vítima, que eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida que se fez de vítima. Então eu quero dizer para você, para a gente já finalizando esse momento nosso aqui, eu sei que, Wellington, então eu devo cortar a comunicação com todas as pessoas que têm caráter duvidoso? Não, porque no dia a dia, no seu trabalho, na sua família, quem sabe na mesma cama que você, na sua igreja, na sua comunidade, e quem faz atividade física com você, vai ter gente assim. Você vai ter que lidar com pessoas assim, que são maldosas, pessoas que são negativas. Eles estão espalhados aí pela sociedade. Agora, e eu sei que é praticamente impossível, na verdade, a gente manter contato zero com esse tipo de pessoa. Agora, o que eu quero dizer para você aqui agora é que você precisa evitar amizades com gente negativa, pessoas de mau caráter ou sem princípios éticos. Limite assim, o contato estritamente necessário. Eu tenho alguém no meu trabalho que ele é antiético, é maldoso, é uma pessoa negativa. Tenha um contato mínimo com essa pessoa, mas não fica perdendo tempo com ela não. Não fica saindo com ela, não fica fazendo programação com ela, não participe de eventos junto com ela não. Eu quero que você... se você quer ser bem-sucedido, se você quer ter sucesso, e o foco dessa live hoje é falar sobre isso, né? Como você pode empreender com sucesso, comece a se perguntar, essa pessoa com quem eu estou convivendo é negativa, é maldosa, tem maus olhos, né? Essa pessoa, ela se faz de vítima o tempo todo, né? Essa pessoa é uma pessoa que ela não cumpre o que ela fala. Então, eu queria que você pegasse nessa manhã de hoje. Eu quero que você entenda que, às vezes, a melhor ajuda que você pode dar para uma pessoa, né, é deixar ela sofrer as consequências dela das próprias escolhas. Eu sei que parece cruel, né, mas não é. Você fala assim, Wellington, mas eu não devo ajudar todo mundo que quer sim. Mas, às vezes, a maioria das pessoas estão ali naquela zona de conforto, se fazem de vítima, não querem evoluir, não querem melhorar, porque ela não se enxerga que precisa mudar, né, a forma de pensar, de agir. E dessa forma ela nunca vai resolver os problemas dela. Então eu quero dizer para você aqui, nessa manhã de hoje,
né? Eu queria que você pensasse. Wellington, mas eu tenho um amigo, né? E esse amigo meu, eu gosto demais dele. Então, deixa eu dizer para você, se preocupe com ele, sim, mas dentro de um determinado limite. A pergunta é, toda vez que a gente fala sim para todo mundo, às vezes a gente acaba falando não para a gente mesmo. Eu queria que você começasse a partir de hoje, tá? A selecionar. Selecione as conversas e o meio que você participa, né? Se o assunto for vida alheia, galera, não fica próximo, não. Sabe por quê? Quando você começa a falar da vida alheia, esse assunto, ele atrai negatividade, ele drena as energias e drena a grandeza interior das pessoas. Pessoas, galera, eu quero dizer para você, eu quero dar uma estratégia básica aqui, para você aprender, né? Fale de pessoas. É importante que a gente entenda o seguinte, quando você for falar de alguém, imagina que aquela pessoa está do seu lado. Então, fale de alguém como se ela tivesse presente. Deixa eu dizer para você, fofoca são geradores de pessoas de mente pequena. Pessoas de mente pequenas é que fazem fofoca, né? Eu não sei se você já teve uma informação, mas eu quero trazer uma informação para você aqui. O sucesso vem para mentes grandes. Eu não sei se você sabia, mas 79% dos pobres fazem fofoca. Apenas 6% dos ricos fazem fofoca. Rico também faz fofoca? Faz. 6% dos ricos fazem fofoca, sim, né? Mas deixa eu dizer para você, quem quer crescer não gasta energia cuidando da vida alheia, não. Fala de coisas grandes, fala fale de ideias. Meu convite para você aqui hoje, porque uma coisa que alguém bem-sucedido, sabe o que ela quer fazer? Ela quer empregar todo o conhecimento dela, todo o recurso que ela tem, toda a disponibilidade de tempo dela no próprio crescimento e em ajudar outras pessoas. E para você que está aqui nessa live hoje, o meu convite é que você comece a se cercar de pessoas que possam acrescentar algo à sua vida. E a quem você também possa ser útil. Não adianta só alguém que acrescenta na nossa vida, mas a pergunta é o que eu estou acrescentando na vida das pessoas nos últimos tempos. Então, eu quero que você faça uma escolha consciente de suas amizades, procure pessoas com quem você tem afinidade, né? Que tem os mesmos princípios éticos que você, tem os mesmos pensamentos, querem fazer a mesma caminhada que você e tenham caráter e que você possa confiar nelas. E eu quero dizer para você ainda nessa manhã de hoje, você vai começar a desenvolver uma amizade sustentável, né? Que seja positiva com todos os envolvidos. E conforme você for alcançando sucesso, não se iluda com os elogios, sabia? As pessoas, às vezes, elas usam a gente começam a elogiar, para nos bajular, mas no fundo, elas não querem o nosso bem. A pergunta que você precisa fazer é, as pessoas com as quais eu ando, elas torcem pelo meu sucesso? Eu lembro que nessas lives eu já fiz 3 promessas, e eu prometo para vocês que eu vou cumprir essas 3 promessas. Eu prometi que quando o Magno abrir o nível de presidente dele, eu vou estar em Belo Horizonte fazendo evento para ele. Eu já prometi para a Bio que quando ela abrir o presidente dela, eu vou estar fazendo evento para ela. E já combinei também, prometi, para Fabiana Sarmento. Foram 3 promessas que eu fiz nessas lives aqui. Que essas pessoas, quando ela abrirem qualificação do próximo nível, eu estaria presente fazendo um evento lá. Então, deixa eu dizer para você, tenha muito cuidado. Não se iluda com as aparências, nem com os louvores que você começar a receber quando você estiver crescendo, não. Sabe por quê? Você sabia que muitas cascas bonitas escondem ovos podres, ovos que estão estragados. Às vezes você pega um ovo, quebra ele lá, e aí a pouco ele está todo fedido, com mau cheiro, está todo podre. O pior e o melhor das pessoas estão dentro delas e não fora. Beleza? 7 horas e 30 minutos, eu queria que você pensasse nisso aqui hoje, que o pensamento do dia hoje é o seguinte, evitar más companhias e crescer enquanto todo mundo está em crise, em decadência, vivendo momentos ruins.